10h35. A Agência Nacional de Aviação colocou em consulta pública uma proposta de mudança na regulação da aviação comercial, que pode reduzir o número de ações por danos morais contra companhias aéreas. O texto mantém a responsabilidade das empresas por atrasos causados por falhas operacionais, mas reforça que não há imputação de culpa, ou seja, não é culpa da companhia aérea se o voo atrasar, em casos de força maior, como tempestades, fechamentos de aeroportos ou decisões de autoridades. Esse texto foi colocado aí para o público dar a opinião. E será que isso pode reduzir ou não a judicialização envolvendo a aviação civil aqui no nosso país? Sobre esse assunto, a gente conversa com o professor Kerley Oliveira. Ele é professor da UNA, especialista em segurança de voo. Professor, muito obrigada por nos atender. Bom dia. O senhor está me ouvindo bem? Bom dia. Sim, perfeitamente. Professor, a minha primeira pergunta, acho que hoje o setor aéreo, ele enfrenta um boom de ações judiciais, mas eu acredito que isso tem um motivo. Será que ele está ofertando um serviço de qualidade? Será que esses atrasos, eles poderiam ser evitados de alguma forma? Ou a grande parte desses atrasos, problemas nas aeronaves, ocorre por questões de força maior, como tempestade? Ou a gente ainda precisa melhorar muito esse segmento aqui no nosso país, professor? Então, todas essas perguntas que você colocou são perguntas pertinentes, né? Em relação aos serviços. Só que a gente precisa analisar um pouco, porque o Brasil ele está num ponto assim muito fora da curva, que chama muito a atenção. Por exemplo, 95% em média, né? 95% de todos os casos de judicializações no transporte aéreo no mundo são de responsabilidade do Brasil, tá? Então, assim, o Brasil não é o país que mais voa no mundo. É um dos que, mas não é o que está em primeiro lugar. E a gente analisar que 95% de todos os problemas estão ocorrendo no Brasil, de forma judicial, isso chama muito atenção. É claro que o serviço sempre pode melhorar e precisa melhorar para o consumidor, né? O passageiro, ele tem que receber um serviço de qualidade. Mas esses números, eles são, assim, muito fora da realidade do resto do mundo. Trabalhar a questão legal também é importante. Porém, nós já sabemos, né, que desde 1929, na Convenção de Varsóvia, esse tema já vem sendo discutido, tá? E o transporte aéreo é regido por convenções internacionais. O Brasil é signatário, né, das convenções, das resoluções da OASI, que é um órgão, um braço da ONU que trabalha as questões relacionadas à aviação civil mundial. E todas essas convenções internacionais já prevêem limites claros de responsabilidade para as empresas, né? O que acontece é que no Brasil tem muita judicialização. A gente precisa entender o porquê disso. Será que todas as judicializações são pertinentes? Essa questão da meteorologia, né, questões de segurança, isso já está previsto nessas convenções internacionais. A prioridade da aviação sempre vai ser a segurança. A segurança sempre tem que estar em primeiro lugar. Só que muitas das vezes o passageiro ele não entende isso, né? Ele fica frustrado e ele tem toda a razão de chegar lá no horário que ele quer embarcar e não consegue. Às vezes é uma questão de segurança, de meteorologia, é uma questão da pista lá onde ele vai pousar que está com algum problema, né? Então o que precisa melhorar, com certeza, talvez é a comunicação
da empresa com o passageiro, para que o passageiro entenda o porquê daquele atraso, né? Essa proposta da ANAC, ela vem reforçar o básico no direito, que já existe, né? Nem todo atraso é culpa da companhia. Nem todos. A companhia, ela é refém de questões de força maior, né? Agora, o atraso ocorreu por um problema operacional da empresa, um problema de manutenção da aeronave, um problema de escala de voo, aí sim, com certeza, a empresa precisa responder por isso, né? Então, assim, eu acho muito importante e queria convidar todos a participarem dessa consulta pública da ANAC, para que a gente possa aprimorar cada vez mais essas propostas, mas sempre trabalhando com a comunicação clara para o passageiro. A gente observa muitas vezes os passageiros lá no saguão sem informação, né, sem ter um acolhimento. Eu acredito que se isso fosse trabalhado de uma forma mais humanizada, já iria resolver muito dos problemas de judicialização. Porque o passageiro não tem informação, ele vai correr os direitos dele, né? E ele tá certo em relação a isso. Professor, quem fala com o senhor Murilo, bom dia. Professor, então, pelo que o senhor está falando, primeiro Bom esse dia, dado mano. alarmante, né? Que 95% das ações judiciais aí no mundo de aviação estão, né, localizadas, concentradas aqui no Brasil. É alarmante. E o senhor falou, claro, que tem erro das companhias, aí no caso, nessa questão da comunicação, mas também há um excesso de judicialização, né? Talvez uma cultura aí de judicialização. O senhor acredita que isso também é um pouco o retrato do mercado aéreo brasileiro, o mercado, poucas, né, companhias de aviação, preços muito altos das passagens, então o consumidor acaba se sentindo qualquer tipo de coisa, como ele acha que a passagem foi muito caro, ele se acha no direito também de entrar com uma ação nesses casos? O senhor acha que passa por aí dessa pouca abertura, pouca concorrência no mercado também? Sim, com certeza. Infelizmente no Brasil a gente sempre teve esse problema de ter poucas companhias aéreas no mercado, né? Nunca passou de 3, 4, 5, sempre tivemos poucas. E além disso, você observa que essas companhias, é, a pessoa que trabalha nessa área, né, como um investidor, ele realmente ele trabalha no risco muito elevado, porque a margem de uma companhia aérea é aproximadamente 1%. Então, assim, faça uma pesquisa aí e olha quais os setores da economia que tem 1% de margem, né? São pouquíssimos. Se você chega para o empresário e faz uma proposta para ele, olha, vamos investir aqui numa companhia. Primeira pergunta dele, qual que é a margem? 1%? Não, eu não tenho coragem. 1% é muito pouco, né? Então, assim, nós temos poucas companhias e essas companhias, elas trabalham, assim, no limite, né? Então, a passagem está cara? Pode ser, mas por que que ela está cara? Eu acredito que não seja por conta da escolha da companhia, haja vista essa margem muito pequena que a gente tem. A maior parte do custo de uma companhia aérea, até mais que 50% aproximadamente, é com combustível, né? É o maior custo da companhia, combustível. Ele paga o combustível em dólar e vende a passagem em real, né? E dentro desse custo do combustível, a maior parte está em tributo, em impostos. Então a gente vive num país muito tributado, né? Então isso acaba deixando a passagem ali com pouca competitividade. Professor, bom dia. Dan Abreu quem fala com você desta vez. Eu gostaria, você deu Bom vários dia. exemplos aí, mas eu Se gostaria você que puder você... falar um pouquinho mais alto, por favor? Agora sim? Vamos lá então. Sim. Eu gostaria que você escalasse então para a gente quais são as principais soluções nestes casos, porque você falou muito bem sobre a questão de comunicação. Eu já tive problema no aeroporto de Guarulhos de perder um voo porque a conexão era muito próxima, não deu tempo de atravessar o aeroporto, por exemplo, e aí acabei perdendo a minha conexão. E eu fiquei perdido nessa situação, demorei para conseguir solucionar ali dentro do aeroporto, tentava falar com a companhia aérea, não consegui, enfim. Quais são os principais problemas hoje? Qual desses problemas precisa ser sanado primeiro?
Então, como eu disse, eu acho que assim, a questão do direito em si, da legislação, ela já está muito bem trabalhada. Isso já vem sendo, né, trabalhado desde a Convenção de Varsóvia, lá em 1929. Então, a gente precisa talvez lapidar alguns pequenos detalhes. E dentro desses detalhes, o que eu acho que seria um dos mais importantes é trabalhar o acolhimento do passageiro, sabe? É um caos a gente ver os passageiros ali atrás de informação e as pessoas não terem informação para eles. Então é ter esse acolhimento, né? Informar de forma clara para o passageiro qual que é o problema, por que que aquilo teve um atraso, né? Às vezes a gente está dentro do avião, as pessoas já embarcaram e o avião não saiu para taxiar, para decolar. As pessoas ficam ali dentro perguntando e assim, a gente só ouve aquela mensagem assim: estamos com um probleminha técnico e em breve iremos taxiar a aeronave. Tá, mas que probleminha técnico é esse? Olha, o problema técnico aqui é o seguinte: a gente teve um problema lá no aeroporto de destino, então a gente vai ter que esperar aqui 15 minutos para que a gente possa decolar. Então, assim, talvez uma mudança simples na comunicação já baixa a temperatura, sabe? A expectativa do passageiro, e ele consegue entender, né? As pessoas que vieram são pessoas esclarecidas, todo mundo, né, tem condição de entender aí e usar empatia com a empresa aérea. Agora, tem que melhorar a comunicação. E um outro ponto importante também é que muitas empresas, elas fazem um acolhimento no sentido assim: dar um lanche para o passageiro por causa de um atraso, ou às vezes até um translado, um hotel, né? Agora, é importante entender que quando a empresa faz isso de livre e espontânea vontade, não significa que ela está assumindo a culpa daquele atraso. Aquilo está sendo uma gentileza, muitas das vezes, e às vezes o passageiro, mais uma vez, por falta de informação, né, ele acredita assim: não, se a empresa me deu um lanche, então eu tenho direito de entrar na justiça. Não, às vezes ela te deu um lanche ali de cortesia, né, usando ali uma gentileza. E nem tudo é judicializado. Uhum. Existem hoje no mercado vários aplicativos, tá, para facilitar as pessoas a entrar na justiça contra as companhias aéreas. Então, assim, é uma coisa que está muito descabida, Um sabe? mercado, Virou né, um professor? comércio Virou. praticamente. Perfeito. Infelizmente. Professor, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o senhor disse que, né, o Brasil concentra a maior parte das ações judiciais contra as companhias aéreas, mas na experiência do senhor, né, quando a gente vê que essa resolução da ANAC está sendo colocada, né, para consulta pública, já é um passo da transparência, né, o início de um processo de melhoria dessa comunicação, da transparência do setor. Mas conhecendo um pouco da nossa climatologia, um pouquinho da nossa meteorologia, o senhor acredita que do total de atrasos que ocorrem hoje nos aeroportos, quantos por cento estão relacionados a problemas meteorológicos, de força maior, né, autoridades, a gente leu a listinha ali, autoridades que pedem para fechar, e quantos por cento são relacionados a falhas da companhia? A gente consegue colocar nessa balança? Eu não tenho esse número exato para te passar aqui, tá? Mas, assim, eu acredito que questões operacionais é a minoria. É a minoria, né? Questões operacionais que eu digo assim, que é a culpa da companhia, por exemplo, um problema de manutenção, ou uma pane na aeronave, ou uma questão de escala, porque o transporte aéreo, né, ele é muito organizado, né? Uhum. Então, assim, a manutenção, ela é programada, a aeronave no solo é prejuízo para a companhia aérea, é prejuízo, tá? Então, assim, a companhia aérea, ela nunca vai querer manter uma aeronave no solo. Quanto mais a aeronave estiver voando,
é melhor para ela, né? Então ela já se programa para isso, as manutenções, a escala de voo. Então eu acredito que seja a minoria, tá? E nós vivemos num país continental. Às vezes você vai decolar de São Paulo e tá indo para Manaus, você vai cruzar, né, vários quilômetros aí, com vários biomas diferentes, com vários tipos de climatologia. Então tudo isso impacta bastante aí no planejamento. Perfeito. Conversamos ao vivo aqui na Rádio Band News FM com o professor Kerley Oliveira. Ele que é professor da UNA, especialista em segurança de voo. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Só lembrando que a consulta eu que agradeço. Bom dia para o senhor. Lembrando que a consulta pública está aberta até o dia 9 de março no site da ANAC. Lá tem o texto, enfim, todas as propostas de alterações. 10h51, a gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Olá, aqui